campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia do nosso saudoso, querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando as nossas leituras. Continue acessando as nossas leituras, as nossas palestras, as reflexões todas as manhãs. Hoje nós vamos ler o capítulo 35 e o 36, mas antes vamos lembrar, do 33 e do 34. O 33 tem o título de A Caminho da Crosta. Interessante automóvel, com asas que levaram ele até 4 horas viajando até a crosta, Depois eles seguiram caminhando até o Rio de Janeiro, onde atravessaram a crosta, nessa crosta, aquelas trevas fortes, escuras, e viram entidades, até chegar no Rio de Janeiro com um solzinho, aí amenizou, a questão, sempre o sol, maravilhoso. Então, muito linda essa parte, porque o sol abrandou o que eles estavam sentindo, o calor do sol, E o 34, Oficina de Nosso Lar. O lar de Dona Isabel, viúva de Isidoro, que está lá como espírito, amparando a família e seguindo uma tarefa espiritual. Muito linda essa parte, Cuidando dos seus filhos espiritualmente, da sua esposa e, como diz aqui, a oficina do nosso lar. Eles são simples, a senhora, a Dona Isabel, simples, pobre, mas mantém uma vibração espiritual muito linda. E são âncoras, São âncoras do nosso lar, da espiritualidade. Porque a espiritualidade conta com eles para fazer as tarefas, Então, foi um capítulo muito interessante. O 35, o culto doméstico. Vamos prosseguir com a família, Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertava as crianças, a Aniceto explicou. As meninas são entidades antigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia da substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Isso acontece quase em todas as famílias, Quando uma entidade, é permitido vir para aprender. E ele mesmo com a deficiência está ali, obedecendo, mas está presente. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. Olha que interessante. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A primeira Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz,
Permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Que lindo, uma menina de 9 anos, vejam, né? O que é evangelização dentro do lar mesmo, né? Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum. Ao que Joaninha atendeu, lendo o pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre as em reflexão e um episódio triste do jornal Leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Veja que coisa interessante, né? Eles abrem o jornal em pleno evangelho, porque isso aqui é o culto do evangelho no lar, né? Para ver uma notícia e para ajudar, né, aquela entidade. Muito fazia o Allan Kardec, né, meus irmãos? Lá, quando ele invocava depois, ele olhava ali quem tinha desencarnado para invocar na sua sessão para dar uma força, uma ajuda, né? Muito lindo isso, né? Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu um Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro foi o esposo falecido, que agora está ali na casa, né, ajudando espiritualmente a esposa da Dona Isabel. Via do nosso plano, intervinha na operação ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou-a no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci da mobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fonte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. O que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isso é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Que lindo! Esse é o processo quando a gente se reúne, né? Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrava em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página nobre, a irreflexão e a notícia de um suicídio. Em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Isso não é amor, né, meus amados? É excesso de egoísmo, porque o amor não destrói, o amor constrói, né? Está muito claro aqui, muito interessante isso, né? Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se a paixões que confundem o raciocínio e rebaixam o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento
ou a morte não é longe à distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com pensamento de simpatia fraternal, que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Que beleza, né? Olha a lição também para aquela moça, né? Para os filhos dela ali, né? Junto, interessante, né? A mensagem evangélica dessa noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição de coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos será repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maioria responsabilidade em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo do sentimento, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem nesse mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordamos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda que se refere a Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de mares, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino de Deus. Lembremos que Jesus ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á chuva de bênçãos, ao sol de amor eterno, a vitalidade suprema da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia Invisível, as crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Que lindo trabalho naquela casa humilde, né?
Olha só que fortaleza é essa senhora, né? E o que ela recebe, o que ela transmite também de ensinamento para os filhos, né? Muito lindo esse capítulo. Bom, agora vamos para o capítulo 36, que é Mãe e Filhos. Continuemos com a Dona Isabel, né? No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Realmente foi uma beleza, né? Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admire do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade, que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentem ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Que linda assembleia, né, espiritual junto ali. Olha que casa maravilhosa, né? Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoço e janta. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora por quê? A viúva esboçou um sorriso, algo triste, e falou: triste mesmo, né? Crianças passar isso para a família, né? Para a mãe, né? Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Exatamente, né? Exatamente, por abusarmos da mesa. Né? Muito interessante essa lição aqui para nós, né? Além disso, acentuou Dona Isabel, conformada: vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos a nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Que amor! Também vi, Noemi, disse Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separemos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Verdade, como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma, talvez não tenham um amigo como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos aos céus? Que coisa linda, né? O pensamento dessa menina e já a grandeza, né, que ela
acolheu ali naquela família e ela traz com ela também, né? A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, clamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. Possivelmente não saberia você compreender a situação se tivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibração luminosa, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras, de quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação a nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão de assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. E é claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrestres. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com noção de responsabilidade e acentuou: Não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muito alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, retornou: A senhora não considera razoável alugar esse salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhe contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casa para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere esse recanto como algo de sagrado para sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel
ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se a contragosto, moado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Que exemplo essa senhora está dando, né? Botando limites, porque é isso que os espíritos precisam. Nós precisamos de limites, né? Aniceto também, que se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Olha só, o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome, nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos o coração. Que lindo, né? Vejam só que exemplo essa mãe está dando, né? Limite para os filhos e trazendo a espiritualidade para o lar. Muito lindo isso, né? Um capítulo de muita lição para nós, principalmente mães, né, meus queridos? Mas vamos lá. Vamos firme nesse evangelho de amor, né? Nessa lição linda que o evangelho nos traz diariamente, né? Continuem, meus amados, acessando o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós. Que assim seja. Até a próxima, meus irmãos queridos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site